Boa noite. Que bom vê-los aqui, que bom que a gente pode se reunir em nome do nosso Deus, que bom que a gente pode ter esse encontro, uns com os outros e juntos com o nosso Pai. Deus, Ele está aqui, Ele se faz presente aqui nesse lugar, entre nós e em nós. E é nessa certeza que a gente gostaria de convidar vocês a começar cantando nesse culto, na certeza de que Deus se faz presente e que Ele se revela. Se vocês quiserem, assim puderem ficar de pé, vamos louvar o nosso Senhor. A gente tem um pequeno aviso, um vídeo de avisos para vocês. Olá, comunidade. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Aqui estão os avisos de hoje. O nosso salão continua interditado. Precisamos substituir o telhado o quanto antes para voltar a ter nossas programações em 2025. Doações especiais para esse fim são necessárias e muito bem-vindas. Informe-se na secretaria. Vem aí o mini curso em primeiros passos. Nele apresentamos a Igreja São João, seu modo de pensar e sua organização. É uma excelente oportunidade para quem quer conhecer mais a nossa comunidade e participar conosco da missão de abençoar outras vidas. Os encontros serão nos dias 27 de novembro e 4 de dezembro às 19h30. A participação é livre e gratuita. Um abençoado culto a todos. Boa noite, meus queridos, minhas queridas. Boa noite, gente. Boa noite. Uma alegria podermos estar aqui reunidos nessa noite de culto,
onde queremos trazer à nossa memória e sermos mais uma vez instruídos, agraciados com a graça de Deus, com seu amor. E hoje o teremos em duas formas, através da palavra ouvida e através da palavra experimentada nos elementos da ceia. Hoje é culto de ceia. E hoje nós nos lembramos mais uma vez do amor, do favor e da graça imerecida que é derramada sobre nós. E por isso eu quero saudar a todos vocês com a carta de Romanos, no capítulo 5, versos 18 e seguinte, diz: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação, que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem foram muitos feitos pecadores, assim também pelo meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei, ela foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim, o pecado, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça. Irmãos e irmãs, essa notícia maravilhosa do Evangelho, que nos lembra que não há nenhum pecado pela qual nós não possamos ser perdoados. Não há nenhum pecado, tamanho e dimensão tão grande pela qual o poder do sangue de Jesus e a ressurreição na cruz não possam ter vencido. Da mesma forma, não existe pecado tão pequeno pelo qual nós não devêssemos confessar diante do nosso Deus, para que a nossa consciência, para que o nosso espírito possa ser purificado. Portanto, o convite nessa noite é para deixarmos a graça de Deus mais uma vez derramar sobre as nossas vidas. Talvez você chegou nessa noite aqui pensando nos seus muitos problemas, no seu muito cansaço, nas coisas que te trazem culpa e pesam na tua alma. Hoje à noite é noite de graça, noite do amor de Deus derramado sobre a tua vida e sobre a minha vida. E é sobre esse amor e é sobre essa graça que nós queremos adorar ao nosso Deus nesse momento, nesse tempo de louvor. Eu queria te convidar, aqueles que puderem, para se colocar de pé. Queremos ter um tempo de orarmos a Deus e convidar o seu Espírito a estar aqui conosco. Bondoso, maravilhoso Deus e Pai. Nós te convidamos, Senhor, para estar presente aqui entre nós. Nós queremos te pedir que o teu Espírito haja livremente entre nós e através de nós. Que o Senhor nos visite a nossa consciência, o nosso coração, que o Senhor possa visitar a cada um de nós e que a gente, Senhor, nessa noite, saia com a nossa fé renovada, que a gente saia com o nosso orgulho quebrado e que a gente saia daqui fortalecido, animado na esperança que temos em Cristo Jesus. Portanto, nós, Senhor, não nos reunimos nessa noite aqui em meu nome, nem sequer no nome dessa igreja. Nós nos reunimos aqui no teu nome, o Senhor que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus que reinou, reina e reinará para sempre. A esse Deus que nós nos prostramos, servimos, invocamos e adoramos. A esse Deus que nós queremos convidar mais uma vez para participar da nossa vida. Assim te pedimos, nesse tempo de adoração, de louvor, receba
as nossas orações. Receba os nossos corações apertados e angustiados, sedentos pelo teu agir, pelo teu renovar, pelo teu visitar. Ó Senhor, não permita que nenhum de nós saiamos da mesma forma como entramos, mas que a gente saia daqui na certeza desse encontro que tivemos com o Senhor, o encontro que tivemos na Tua palavra, o encontro da Tua visita através do comer e do beber do Teu corpo e do Teu sangue. Assim, te convidamos, ó Espírito Santo, vem estar sobre nós, sopra o Teu sopro de vida, o Teu sopro de graça, o Teu sopro de perdão e de renovação de vida. Assim te convidamos, no nome de Jesus. Amém. Aqueles que puderem ainda permanecer de pé para nosso tempo de louvor, vamos abrir os nossos corações, os nossos lábios, para entoarmos essas músicas de gratidão ao nosso Deus. Acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti, tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti, tu és tremendo. No Salmo 8, Davi escreve: Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Pois puseste nos céus a tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitasse força por causa dos teus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, quem é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Davi questiona o Senhor porque ele vê todas as obras do Pai e reconhece a grandiosidade dele. E ele percebe que Deus se importa, que Deus cuida da sua criação
Em especial, Ele cuida dos seres humanos criados à sua imagem e semelhança. Deus se importa. E Ele quer nos ajudar na luta contra o pecado, na caminhada rumo à eternidade, no reino de Deus que já começa aqui e agora. E uma das formas que Ele nos capacita é através do seu Santo Espírito. E quando nós tropeçamos, quando nós reconhecemos aquilo que tem nos afastado dEle, o próprio Deus nos capacita para voltar novamente, estar perto. E essa canção agora, a gente fala sobre pedir ajuda para confiar, ajuda para enxergar melhor. Mas talvez para ti seja ajuda para descansar, ajuda para talvez lidar com uma dor que não está passando. Pedir ajuda para nosso Deus. Confessar aquilo que a gente não está entregando e crer que Ele é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos e pedimos. Deus de justiça, misericórdia, amor. Confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensina a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me faltar. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar.
mas tem me esquecido de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensina a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me faltar. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. E é na certeza de que podemos confiar nesse Deus tão grande que nós podemos nos entregar ao seu amor e confiar que Ele pode fazer sim muito mais do que aquilo que pedimos e pensamos. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci.
te adorar. Foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Ainda de pé, queremos chamar as crianças para virem aqui à frente. Queremos orar por elas. Onde vocês estavam, hein? Estavam embaixo dos bancos? Eu não vi vocês. Crianças, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Aliás, um pedido. Eu estava aqui pensando, nós vamos orar por vocês, né? Pelas professoras, orientadoras. Tem alguém de vocês que podia orar por mim? Porque eu vou falar para esse monte de gente aqui depois. Tá bom. Então a gente ora e depois você ora por mim, tá? Pedindo que Deus me conduza aí com essas crianças. Vamos orar? Estender as nossas mãos. Posição para a oração. Bondoso Deus, amado Pai, nós te agradecemos, porque essas crianças aqui, elas são a expressão da tua graça no seio dessa comunidade. Elas são o sinal concreto da presença contínua do teu evangelho nesta cidade, aqui onde nós estamos. Porque assim como o teu evangelho tem nos alcançado, tem alcançado a vida desses pequeninos. Pedimos que com a tua graça, com o teu amor, eles possam compreender o evangelho de uma maneira muito simples e especial, para que eles possam crescer na compreensão, no conhecimento e no amor a ti, Jesus. Por isso, fica com as orientadoras e fica com cada uma dessas crianças. Assim nós te pedimos. Orar por mim, querido. Deus, muito obrigado pela vida desse pastor. Abençoa a vida dele. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Podem ir, crianças. Vão na paz e na graça. E eu já estou abençoado. Podem sentar, irmãos, irmãs. Pode colocar aí os... beleza. Queridos, nós estamos aqui no nosso segundo episódio aí das parábolas do fim da fila. Semana passada nós começamos a estudar... Olá, comunidade. Olá. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Aqui estão os avisos de hoje. Eu fiz alguma O coisa nosso errada, eu nem salão apertei continua nenhum botão interditado. Precisamos A substituir o Gisele telhado quanto antes para começou voltar a ter domingo nossas passado programações em falando 2025. sobre a Doações parábola da especiais viúva para esse fim insistente. são necessárias e Se muito você não teve bem-vindas. presente aqui domingo passado, num dos cultos, eu altamente recomendo você a ouvir essa pregação espetacular sobre o nosso compromisso, a nossa vida de oração. Vale muito a pena. Se você ouviu, então continue com a gente aqui nessa caminhada. Aliás, eu queria, pastor Daniel, já parabenizar, não sei de quem foi a ideia desse nome, mas eu acho muito oportuno
esse tempo, você que está chegando aqui, não teve com a gente domingo passado, a proposta desses próximos domingos é estudarmos algumas das parábolas difíceis de compreensão de Jesus. Por isso que ela se chama no fim da fila. Porque a gente sempre começa com aquilo que é mais fácil, a gente vai deixando para o final da fila aquilo que é mais difícil, mais complicado, mas podemos e devemos olhar para todas as Escrituras sabendo que elas sempre têm algo maravilhoso a nos revelar, a nos instruir e trazer para nós um renovo para a nossa vida. Bem, eu queria falar um pouquinho sobre as parábolas, e eu gostaria de rapidamente aqui refrescar a nossa memória. Primeiro, as parábolas certamente fazem parte daquele conjunto de ensinos de Jesus. As parábolas, juntamente com o Sermão da Montanha, que são aqueles 3 capítulos ali de Mateus 5, 6 e 7, formam o principal conjunto de ensinos que Jesus nos deixou nos evangelhos. Nós temos aí, sei lá, mais de 40 parábolas, depende um pouco da classificação que os teólogos fazem a respeito de qual texto é ou não uma parábola, e depois eu vou falar um pouquinho sobre algumas características dela, mas nós temos aí 40 parábolas, mais de 40 espalhados pelos evangelhos sinóticos, né? E como nós fazemos para interpretar textos difíceis? Né? Aqui uma dica. Né? A gente interpreta textos difíceis à luz de outros textos mais fáceis das Sagradas Escrituras. Então, a gente olha sempre ele num contexto, num conjunto. E é isso que nós vamos fazer um pouquinho hoje. Né? Quais são algumas características das parábolas? As parábolas, elas são analogias. Jesus usa de pequenas histórias do cotidiano das pessoas da Palestina daquela época para ilustrar algo mais profundo, algo mais complexo. Então, ele pega histórias da vida das pessoas e ele faz referência dessas histórias. Lembrando que essas histórias, elas eram histórias contadas, e elas iam passando de boca em boca, e por isso a grande magia das parábolas era justamente essa, de que elas eram histórias fáceis. As pessoas contavam, repetiam, e ela gravava na mente e no coração delas. Uma das coisas importantes quando a gente estuda as parábolas é que a gente precisa se concentrar naquilo que elas dizem, porque tem várias coisas que as parábolas não dizem, e que naquele contexto, naquele momento, não é importante saber, né? Até porque Jesus quer nos ensinar com aquilo que ele diz, e não com aquilo que ele não diz. Eu vou dar um exemplo simples. Nós temos lá a parábola do filho perdido, do filho pródigo, né? Fala que um pai tinha 2 filhos. Sempre uma pergunta que eu muitas vezes ouço, cadê a mãe daquelas crianças? Né? Onde é que estava a mãe? Não é importante ali para a parábola se tinha mãe, não tinha, porque Jesus está falando do pai, está falando da relação do pai com o filho. Naquele contexto, isso não se torna importante. Então, para interpretarmos as parábolas corretamente, nós precisamos nos ater àquilo que elas dizem. Outra coisa que é interessante nas parábolas é o que alguns autores chamam de ponto de virada. O ponto de virada de uma parábola é aquilo que torna ela surpreendente. Sabe uma piada? Uma piada, ela se torna engraçada quando no meio da história ela nos traz uma informação que nos causa riso, né? É uma situação inusitada, algo inesperado, e daí, por isso que ela é uma piada, ela se torna engraçada. Tanto que a piada perde a graça quando você explica a piada, certo? Aí quando você tem que explicar a piada, a pessoa não entendeu, ela não sacou o... Semana passada eu estava lá no colégio e a gente estava celebrando a reforma e eu pensei assim, cara, como é que eu vou ensinar sobre a reforma para as crianças? As crianças da pré-escola, 1º ano. E aí, bom, eu fiquei pensando, falei, bom, qual foi a grande sacada da reforma? A grande sacada da reforma foi a redescoberta de Lutero pela palavra.
né? Ele encontrou na palavra a graça, o perdão e o amor de Deus. Pensei, bom, é isso. Então, eu vou fazer alguma coisa que tenha relacionado com a palavra. E pensei, fui para o Salmo 119, que é um capítulo do Salmo, que fala vários adjetivos sobre a palavra de Deus. E lá o Salmo 119, verso 16, fala que a palavra de Deus é como um tesouro que alegra o nosso coração. Falei, beleza, tesouro, criança, palavra, a Bíblia, vai dar certo. Peguei um baú e aí eu comecei a falar para as crianças sobre tesouro. E quando a gente procura um tesouro, e aí eu falei, crianças, vocês sabem quando a gente tem um filme e as pessoas estão procurando um tesouro? Aí uma falou assim, tipo pirata. Eu falei, tipo os piratas que estão procurando o tesouro. E aí vai passando o filme e eles vão enfrentando dificuldades e vão procurando o tesouro. E aí o que acontece quando eles encontram o tesouro? Aí uma criança levantou a mão. O filme acaba, pastor. Aí eu falei, viu? Esse é o ponto de virada. Era a resposta que eu não queria e que torna a história compreensível. A parábola ela tem um ponto de virada. Né? Qual é o ponto de virada da parábola do bom samaritano? É que na compreensão dos judeus, um samaritano não podia ser bom. E ele se torna o herói da parábola. Né? Então, cada parábola ela tem um ponto de virada. E a gente precisa... Outra coisa interessante, aí nós vamos para a parábola propriamente dita, é que quando nós lemos uma parábola, é importante a gente identificar quem são os personagens e a quem Jesus está se referindo. Porque no momento em que ele vai contando a história, ele vai lançando personagens. E esses personagens, em algum momento, eles se identificam com seus ouvintes. Então, ele está falando, uma hora um personagem vai ser Deus, outra hora vai ser Jesus, e algum deles ali vão ser os ouvintes que estão ali desfrutando daquela história. Então, a pergunta é, onde eu visto a touca? Onde eu coloco a carapuça na história que Jesus vai contar? Então, vamos para a parábola. Vai! A nossa parábola de hoje é Lucas 19, versos 1 a 9. Não, está errada a referência. É Lucas 16. Por que eu pus 19? Lucas 16, 1 a 9. Já comecei mal. Lucas 16, 1 a 9, ela é uma continuação do capítulo 15, claro. E aqui eu queria falar um pouquinho sobre vários exemplos nos evangelhos sinóticos que nós temos o conjunto de parábolas que elas são contadas em sequência. E aquilo não é um acaso, há uma intencionalidade, há um propósito de contar essas parábolas em sequência, porque elas vão trazendo luz diferente sobre diferentes aspectos daquilo que está sendo ensinado. Capítulo 15 de Lucas é um clássico capítulo sobre parábolas. Falam sobre 3 parábolas. Fala a parábola da moeda perdida, depois fala a parábola da ovelha perdida, e em seguinte fala a parábola dos 2 filhos perdidos. E aqui nós entramos numa outra questão do problema dos títulos. Os títulos, nós não encontramos os títulos nos textos originais. Os textos originais, seja no hebraico, no Antigo Testamento ou no Novo Testamento com o grego, os textos da narrativa bíblica, eles são contínuos. Esses textos que nós temos na nossa Bíblia, os títulos, eles, de alguma forma, eles são colocados ali por aqueles tradutores para nos ajudar, para nos dar algum tipo de informação e a fazer algum tipo de divisão no texto para nos ajudar a entender, mas eles não estão no original. Então, aqueles títulos, eles já são uma interpretação de quem traduziu o texto. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes o título, ele condiciona a maneira como nós lemos o texto. Então, a gente lê lá, Lucas 15, a história do filho pródigo. Essa não é a história do filho pródigo, é a história dos 2 filhos pródigos. Um saiu de casa e o outro estava em casa. Mas quando a gente lê a história, a gente já fica procurando quem era o filho pródigo. Mas não fala de 2 filhos.
E, na verdade, Jesus conta essa parábola do filho pródigo não por causa do primeiro, mas por causa do último. O personagem mais importante desta história não é o primeiro filho que sai de casa, é o que fica em casa. Mas quando a gente lê o título, e se a gente não cuidar, a gente acaba tendo uma compreensão errada do próprio texto. Esse texto aqui que nós vamos ler, de Lucas 16, em muitas Bíblias, talvez se você tenha a Ferreira de Almeida, ela vai estar como o administrador infiel, né? Mas se você vai ler o texto comigo aqui, você vai ver que ele ser infiel pode ser que ele foi infiel, mas não necessariamente porque o texto não nos diz desta maneira. Então, e aí voltando para o capítulo 15 de Lucas, a divisão dos capítulos e versículos na Bíblia também nós não temos no original. Isso aí foi uma construção para facilitar a nossa procura na Bíblia, para a gente achar rapidamente um texto. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso texto de Lucas 16, a parábola que começa com Lucas 16, ela é uma continuidade do bloco de parábolas que nós temos em Lucas 15. E isso é importante para a gente entender a construção do nosso tema. Porque eu falei para vocês antes, no slide anterior, que nós podemos entender textos difíceis à luz de textos mais fáceis. E esse aqui é um texto desses. Nós só vamos conseguir entender a parábola de Lucas 16 se a gente olhar para a parábola de Lucas 15, que fala sobre o mesmo tema. Qual é o grande tema das parábolas de Lucas 15? A graça de Deus. E esse texto de Lucas 16 continua falando sobre a graça de Deus. Vamos para o texto, Lucas 16, capítulo 1, capítulo 16, verso 1, diz: Jesus disse aos discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Pontos chaves aqui: ouvinte. Quem eram os ouvintes dessa história? Já temos ali, no início do versículo 1, o indicativo de quem estava ouvindo essa história. Os discípulos. Eles são os ouvintes. Jesus está contando esta parábola para os discípulos, para os seguidores de Jesus. Então, se você não é um seguidor de Jesus, ou se você não é um seguidor de Jesus ainda, esta touca não é para você. Agora, se você é um seguidor de Jesus, um discípulo, uma discípula de Jesus, se prepare para o que virá nos próximos versículos. Segundo, aqui fala de personagens. Quem são os personagens dessa história? Há dois personagens, um homem e um administrador. O que sabemos do homem? Que ele era um homem rico. O que sabemos de um administrador? Que ele trabalhava para esse homem rico. E este homem, ele é acusado, assim diz o texto, o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. E esta palavra desperdiçando é uma palavra central na compreensão deste texto. Esta palavra, no grego, ela aparece 5 vezes no Novo Testamento. Mas uma delas é muito interessante porque ela antecede a nossa história. Ela aparece no capítulo 15, no verso 13, quando é falado do filho mais novo que sai da casa do pai. Diz o texto que o filho mais novo, quando ele sai da casa do pai, ele desperdiça os bens do pai de forma irresponsável. Esta é a mesma palavra, desperdiçando os bens. Aqui a ideia de desperdício é o uso inadequado, certo? Por isso que é desperdício. Algumas traduções têm esbanja, mas esbanjar ainda não é uma melhor compreensão. Desperdiçar me parece que é uma palavra bem interessante para a tradução aqui, que significa usar de uma maneira a não valorizar aquilo que deveria ser valorizado. Continuamos a nossa história. Diz o seguinte: então ele, o homem rico, chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo ao seu respeito? Preste contas de sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. Vejam, está pronta a trama da nossa história. Um homem rico
tem um administrador, esse administrador zela pelos recursos desse homem rico. Este homem rico é acusado por quem? Não sabemos, não nos interessa, lembram? Ficamos com aquilo que nós sabemos. O que não sabemos, não sabemos. Ele é denunciado, de alguém o denuncia, e ele agora é chamado pelo seu senhor, por esse homem que é rico, a prestar contas. Olha, eu ouvi dizer que você está desperdiçando meus bens, por isso você não vai continuar sendo meu administrador, e você deve prestar contas daquilo que você tem. Interessante a atitude do administrador, que ele não se defende da acusação. Ele poderia dizer, veja bem, não é bem assim, acho que o senhor ouviu mal, acho que eles estão te dando uma informação que não é precisa. Ele não contesta. E por que ele não contesta? Porque ele sabe que ele está administrando de maneira irresponsável. Ele não está zelando pelos recursos do seu contratante, do seu chefe, do seu patrão. Então, ele sabe que ele vai ser demitido. É fato. E ele vai, então, pensar numa solução para conseguir resolver o seu problema. Qual é o seu problema? Ele vai ser demitido. E qual é o problema de ele ser demitido? O que ele vai fazer do seu futuro? Verso 3. O administrador disse a si mesmo, meu senhor está me despedindo, que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha para mendigar. Já sei o que vou fazer. Para que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Perdi o meu emprego. Bom, qualquer um aqui que sabe de administração, um advogado aqui presente, poderia me dizer que isso aqui é demissão por justa causa, certo? O camarada aqui não está fazendo o serviço dele. Então, ele não tem como recorrer e não tem como argumentar. Precisa pensar no seu futuro. Quais são as possibilidades que está diante dele? Me parece que ele já é uma pessoa mais velha. Ele diz aqui que não tem força para cavar, então ele não vai para serviços braçais, mas também não quer passar vergonha de pedir dinheiro, uma vez que ele foi uma pessoa que tinha um cargo importante, então ele precisa pensar na sua estratégia. O que ele faz? Qual é a grande estratégia dele? Ele vai criar aqui uma dívida de gratidão. Então, eu vou voltar para os credores e eu vou aqui gerar uma dívida de gratidão daquele esqueminha bem brasileiro, né? Eu te ajudo e você me ajuda. E assim nós dois ficamos felizes. Então, para quê? Aqui em preto ali é muito importante, negrito. As pessoas me recebam em suas casas. Então, no futuro, eles vão ser gratos a mim por aquilo que eu vou fazer, e assim eles vão me dever favores. E com esses favores, quem sabe, arrumo um outro emprego, arrumo alguma forma de sustento para mim no futuro. Cadê o verso 4? Fugiu? Ah, não, verso 4 lá já. Verso 5. Então chamou cada um dos seus devedores, do seu senhor. Os devedores são de quem, queridos? Do Senhor, não é dele. Os devedores não devem para ele, os devedores devem para o seu Senhor. Perguntou ao primeiro, quanto você deve ao meu Senhor? 100 potes de azeite. Cara, 100 potes de azeite de oliva hoje, isso é uma grana. 100 potes de azeite é muito dinheiro. Basta, a gente sofre comprando um vidrinho, imagina 100 potes. Respondeu ele, o administrador lhe disse, tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir ele perguntou ao segundo, e você quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. E ele disse, tome a sua conta e escreva 80. Bom, aqui tem várias coisas muito interessantes. Primeiro, aqui está a prova de que ele era um administrador irresponsável. Porque ele não sabia nem quantos os outros estavam devendo. Ele não anotou, não tinha isso escrito, não sabia. Né? Aqui prova a incompetência dele. Porque se ele soubesse, não precisava perguntar, né? Ele só chegava e falava, põe aí. Mas ele não sabia, ele não cuidava, não tinha zelo
prova da falta de zelo dele. E aí, olha que interessante nós temos aqui. Qual foi o plano dele? Primeiro vamos convocar um por um daqueles que devem ao meu Senhor. O fato de ele perguntar demonstra a sua incompetência. Olha o tamanho da dívida. A grande Black Friday aqui em novembro, pessoal. 50% off na dívida do primeiro, do azeite de oliva, e 20% off no de trigo, garantido aqui. E a boa prática da mudança de preço. Então, o que se aplica na nossa política não é de hoje, queridos. Uma boa e velha prática, desde que o dinheiro existe, duas coisas são inevitáveis: o imposto e a corrupção, certo? Então, aqui temos o segundo, a corrupção praticada na cara de pau. Né? Você deve 100, você anota aqui que deve 50, e aí você fica pendurado comigo, porque daí você tem uma dívida de gratidão comigo. Mas é interessante porque, talvez, na nossa conta aqui, a gente já estranha essa atitude do administrador, porque talvez a primeira coisa que a gente pensaria é que ele iria pressionar para que eles pagassem o seu senhor, certo? Olha, cara, você está devendo 100, agora o meu chefe está pedindo a conta, você trata de pagar os 100 que você me deve, porque eu estou com a corda no pescoço aí, e aí eu preciso prestar contas. Mas por que ele não faz isso? Essa é a grande pergunta. Por que ele não cobra a dívida que ele já deveria ter pago antes? Bem, primeiro porque não adianta, ele vai ser demitido igual. A demissão já está anunciada lá no versículo 2. Né? Você me presta contas porque você não vai continuar sendo meu administrador. Você não vai. Né? Isso é fato. Mas a história continua. E aí temos aqui, queridos, o motivo pelo qual esta parábola está no final da fila. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois os filhos desse mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. E aqui é que vem o nó. Jesus, ele olha para aquele administrador e diz: está vendo? O cara sabe fazer negócio. Discípulos, sejam como este administrador. E o que fazer? Bem, voltamos às minhas explicações iniciais lá. Nós devemos olhar um texto difícil à luz de outros textos fáceis. Primeira coisa que não está aqui, ainda bem que não está sendo filmado, mas a primeira coisa que não está dizendo é que nós devemos imitar a atitude de corrupção daquele administrador. Não é isso que Jesus está elogiando. O que Jesus está elogiando é a astúcia do administrador, não a picaretagem dele, certo? Ele foi esperto. E por que ele foi esperto? Porque ele estava olhando para o seu futuro. Porque ele sabia que ele ia ser demitido. Então, ele precisava pensar no que ia acontecer depois. E é essa astúcia que Jesus está aqui elogiando. E qual é o ponto de virada desta parábola? Justamente isso, que Jesus elogia o administrador incompetente. Está vendo? Até os filhos desta terra sabem ser mais espertos do que os filhos da luz. Vejam como continua e Jesus conclui essa parábola e nós vamos para a aplicação final. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza desse mundo ímpio, para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes o recebam nas moradas eternas. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, o que acabar? A riqueza, esses o recebam nas moradas eternas. Sobre o que diz este texto e o que podemos aprender com esta parábola. Primeiro, só há dois personagens aqui nesse texto possíveis de que os discípulos se enquadrem. Ou eles são um homem rico,
ou eles são o administrador. Não tem uma outra possibilidade. Interessante, quando nós vamos lendo as parábolas, há vários personagens que vão se repetindo ao longo das histórias de Jesus. E uma delas é esse homem possuidor de grande riqueza, que ele está associado sempre a Deus. Assim era o pai dos filhos perdidos. Assim é outras parábolas que vamos ver de um homem que tem muitas posses ou muita terra. Assim é a parábola dos lavradores maus também, onde um homem tem muitas posses e muitas terras. Então, é óbvio aqui que esse personagem que está se referindo na parábola do homem rico é o próprio Deus. Então, só há uma possibilidade dos discípulos se encaixarem como personagem nessa história, que é como os administradores incompetentes dessa dívida, dessa história. Então, o que está dizendo aqui? Deus é um Deus rico e generoso. E diferente dos homens ricos desse mundo. Por quê? Porque há vários textos, há várias histórias, e em várias parábolas, fala que Deus é um Deus que distribui, que Deus é um Deus generoso, que Deus é um Deus que dá, que Deus não retém, que Deus derrama, que Deus dá, que Deus distribui, que Deus oferece. Deus é rico não porque Ele retém, Deus é rico porque Ele dá. E porque Ele tem o que dá, sempre tem o que dar. Essa é a primeira questão que precisamos entender, que como se fazem os homens ricos desse mundo? Os homens ricos desse mundo se tornam ricos porque eles juntam, porque eles não distribuem. Por isso que são ricos, porque eles guardam, retêm e guardam mais, e retêm mais. Quanto mais tem, mais riqueza fazem. É assim que funciona o capitalismo do nosso mundo. Mas não é assim que funciona com o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus rico porque é Ele que é provedor de toda a vida. Ele é fonte de todas as bênçãos. Uma fonte inesgotável. E por isso Ele derrama, e por isso Ele oferece. Este Deus rico tem distribuído das suas riquezas, das suas bênçãos, da sua graça, do seu perdão e do seu amor. Os discípulos, eles são os administradores, que muitas vezes não têm administrado de forma responsável a graça e o amor e o perdão de Deus na vida daqueles que o cercam. Eles têm desperdiçado as riquezas do seu Senhor. Deus espera que sejamos generosos e não desperdicemos da sua graça. Aí a pergunta é, nós desperdiçamos a graça de Deus quando retemos ela apenas para nós. Nós não desperdiçamos a graça de Deus porque nós a oferecemos indiscriminadamente, de forma astuta para as pessoas que estão à nossa volta. Quantas vezes, meu querido, minha querida, nós ficamos pensando no nosso escritório, na nossa faculdade, na reunião da nossa família, eu falo ou não falo? Falo ou não falo? Será que eu falo de evangelho ou não falo? Será que eu oro ou não oro? Será que será que eu falo do amor de Deus ou não falo? Aí a gente fica pensando que se eu falar muito do amor de Deus para uma pessoa que não vai dar bola nenhuma para o amor de Deus, eu vou desperdiçar o amor de Deus. E aí depois, quando eu precisar falar para uma que eu acho que valia a pena falar, aí eu não vou mais ter o que falar. Não, não é assim que funciona. A graça está sendo oferecida a nós e por nós a todo momento e a toda hora. Paulo falou, seja oportuno ou não seja oportuno, compartilhe do evangelho, desperdice, use da graça de Deus de maneira a que pessoas possam ter dívidas de gratidão, porque você anunciou o perdão das suas dívidas, não a você, ao seu Senhor, porque todos nós somos devedores de Deus.
até nós que somos seus administradores. Só que o que muitas vezes nós fazemos na igreja? A gente começa a restringir. Esse merece estar na igreja, esse não merece. Com esse eu vou falar do evangelho. Aquele não vale nem a pena, porque só vou gastar a vela boa com o defunto ruim. Então, E aqui Jesus está dizendo o seguinte: compartilhe da graça de Deus. Distribua da graça de Deus. Fale do amor de Deus. A rodo. Não economiza, porque Deus é o Deus de toda a riqueza, de toda a graça, de toda a bondade. Fale quantas vezes for necessário. Testemunhe para a mesma pessoa tantas vezes quando você tiver oportunidade. Porque não é você o possuidor da graça de Deus. É o próprio Deus. Nós apenas a administramos, nós apenas a distribuímos. Por quê, meus queridos? A história da corrupção inescrupulosa dos filhos desse mundo nos indicam a tarefa missionária de todo discípulo, pois não podemos usufruir a graça esquecidos dos devedores angustiados à nossa volta, sem dar-lhes a oportunidade de experimentar. E se você já teve esta oportunidade de conduzir uma pessoa ao Evangelho, de lhe apresentar o Evangelho, e essa pessoa recebeu o Evangelho, esta pessoa tem para com você uma gratidão eterna. Obrigado porque você não desistiu de mim. Obrigado porque você compartilhou desse amor comigo. Obrigado porque você me anunciou a graça de Deus. O que Jesus está dizendo é: vamos ter dívidas de gratidão uns com os outros. Porque o perdão nos é oferecido não por nós, mas pelo próprio Deus. É Ele quem perdoa as nossas dívidas. E isso também é interessante, porque várias vezes na Bíblia, as dívidas são relacionadas aos nossos pecados, inclusive na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, não está falando de dívida do boteco, do armazém da esquina, não está falando da dívida da farmácia, está falando da dívida eterna dos nossos pecados. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E Jesus aqui está fazendo essa analogia, essa associação da dívida que eles tinham para com a dívida com seu Senhor. E todos nós somos devedores desse mesmo Deus. Todos nós, inclusive nós que administramos. Para que a gente não perca o nosso ímpeto missionário de sermos anunciadores, propagadores das boas novas do Evangelho. Distribuamos livremente o amor, a graça de Deus que abunda na nossa vida e superabunda onde abunda o pecado. Que Deus nos dê essa graça de sem vergonha anunciarmos o Evangelho, de sem pudores falarmos do amor de Deus, quer seja oportuno, quer não seja. Quando você pensar se deve falar ou não deve, fale. Quando você pensar, mas eu já falei uma vez, fale duas, fale três, fale todas as vezes que você tiver oportunidade, porque no dia em que prestarmos conta da administração que fizemos da graça de Deus, podermos dizer: Deus, eu compartilhei com todos quanto foi possível, eu anunciei tantas vezes quanto me era oportuno, eu dividi a tua graça tantas vezes quanto pude fazê-lo, para que eu não fosse cobrado de estar desperdiçando a tua graça na vida e nas oportunidades que eu tive. Feche seus olhos, vamos orar. Querido, bondoso, amado Deus e Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor é um Deus de bondade, o Senhor é um Deus de justiça. E mesmo diante dessa história, que às vezes nos parece nos descer meio quadrado, porque não entendemos muito bem o que o Senhor está aqui elogiando. O Senhor está elogiando aquele que agiu pensando no seu futuro.
dividindo e perdoando as dívidas que nem eram suas, que eram dos outros. Assim nós também, Senhor, queremos ser propagadores do anúncio do teu perdão. Nós queremos administrar a graça que o Senhor tem conferido a nós e que cada um de nós tem experimentado nas suas vidas. Assim te pedimos. Queridos, vamos nos colocar de pé. Em Romanos 8, o apóstolo Paulo diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Por acaso não nos dará juntamente com o Filho todas as demais coisas? Essa generosidade de Deus, abundante, transbordante, superabundante, tem sido derramada sobre nós. E nós queremos orar agora agradecendo pela dádiva de Jesus. Vamos orar? Ó Senhor, soberano, todo-poderoso Deus, de eternidade a eternidade és Deus. Tu é a primeira palavra e Tua sempre é a última. Obrigado, Senhor, por esta palavra que recebemos nessa noite. Obrigado que, desde a eternidade, decidiste criar o ser humano à Tua própria imagem e semelhança e derramar sobre o ser humano a riqueza da Tua bondade. E nós, recebendo da riqueza da Tua bondade, tendo sido feitos imagem e semelhança Tua, desfrutando de liberdade que em amor nos concedeste, escolhemos o outro caminho. E assim acumulamos dívida sobre dívida diante de Ti. Mas ao longo da história, em Tua fidelidade, decidiste pagar a nossa dívida quando enviaste Jesus Cristo, Teu Filho, co-criador contigo, eterno contigo, desde o princípio, para nascer de mulher em meio à dor, viver entre nós, evidenciando diante de nós, por palavras e ações, o Teu poder, a Tua generosidade, o Teu amor, e abrindo as portas ao Teu reino. Na sua própria carne, ao derramar o Seu sangue, Ele pagou a nossa dívida, para que nós, desfrutando da Tua generosidade, possamos ser também generosos. Por isso, Senhor, nesse momento em que nos preparamos para celebrar a ceia, pedimos a Ti por misericórdia, porque reconhecemos que nem sempre temos administrado as Tuas riquezas de maneira adequada. E suplicamos a Deus que nos perdoes, nos laves e nos enchas de alegria e confiança para Te servir administrando generosamente as riquezas que Tu colocas em nossas mãos, falando especialmente da riqueza da Tua graça, da Tua bondade, da Tua presença. Concede-nos, Senhor, agora, ao celebrar esta ceia, receber por meio dela e nela, por meio de Teu corpo e Teu sangue, Jesus, perdão dos pecados, salvação e vida nova. Une-nos, Senhor, contigo e com todos aqueles que viveram na Tua amizade e que também nos antecederam na morte até, para que unidos possamos um dia experimentar o grande banquete celestial das bodas do Cordeiro, em que cantaremos graça, graça, graça recebida. Só por ela aqui estamos. Em nome de Jesus, oramos como Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Na noite em que estava para ser traído, Jesus Cristo reuniu seus discípulos para cear. E tomando o pão, ele deu graças ao Pai e o deu aos discípulos, dizendo: tomam e comam, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Depois de comerem, Jesus tomou também o cálice, deu graças ao Pai e o deu aos discípulos, dizendo: tomam e bebam todos vocês. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vocês para o perdão dos pecados. Façam isso todas as vezes que vocês o beberem em memória de mim. Portanto, todas as vezes que nós celebramos a ceia, o fazemos em obediência à ordem de nosso Senhor. E fazemos isto confessando que Ele morreu por nós. E devemos fazer isso, confessar que Ele morreu por nós, sempre, sempre, e ao mundo, até que Ele venha nos buscar. Nós vamos agora celebrar a ceia e nós vamos pedir que vocês recebam com a mão posta em formato de concha. As pessoas que vão distribuir a ceia já podem vir até a frente. Eles vão estar com as mãos devidamente higienizadas e vão depositar na sua mão o pedaço de pão, que é um pão sem glúten e sem contaminação cruzada, certo? Também você vai receber o pequeno cálice e nós pedimos que você segure o pão e o cálice até o momento em que todos juntos vamos cear. Nós gostamos sempre de dizer a quem nos visita que a Santa Ceia é oferecida para todas as pessoas que quiserem participar. Ninguém aqui é impedido. Todos são muito bem-vindos a participar. Tomem o pão e o vinho, que são o meu corpo e sangue que dou por vocês. Lembrem que em breve eu volto para juntos cearmos a mesa no reino de Deus. Tomem o pão e o vinho, que são o meu sangue e corpo que dou por vocês. Lembrem que em breve eu volto para juntos cearmos a mesa no reino de Deus. Eu sou o pão da vida, da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim não terá sede. Tomem o pão e o vinho, que são o meu corpo e sangue que dou por vocês. Lembrem que em breve eu volto para juntos cearmos a mesa no reino de Deus. Venham a mim os cansados, e eu lhes darei o alívio da alma. E eu lhes darei o meu descanso.
pecados. O meu corpo, sim, é dado por vocês, por vocês, por vocês. Tomem o pão e o vinho, que são o meu corpo e sangue que dou por vocês. Lembrem que em breve eu volto, pra juntos cearmos a mesa no reino de Deus. Jesus Cristo diz: eu sou o pão da vida. Aquele que vier a mim jamais terá fome, e aquele que crer em mim jamais terá sede. Comamos o corpo de Jesus, que é dado em meu e em teu favor. Jesus, o Cordeiro de Deus, derramou o seu sangue, a sua vida, em nosso lugar. Bebamos o sangue de Cristo que foi derramado para perdão dos nossos pecados. Convido você a orar comigo. Ah, Jesus, que precioso, que poderoso, que tu vens a nós, tocas a nossa carne, o nosso corpo, vens habitar em nós, de graça pura graça. Nós que nunca merecíamos, jamais mereceríamos, mas recebemos da tua abundância, da tua riqueza. Muito obrigado, Senhor. Que a tua vida em nós floresça, que o teu poder em nós nos transforme, que a tua riqueza em nós seja partilhada generosamente. É a nossa oração humilde e sincera em nome de Jesus. Amém. Você pode assentar-se. Nós vamos cantar a próxima música. Enquanto cantamos a próxima música, nós vamos realizar outra parte normal, importante do nosso culto, que são as ofertas. As ofertas nessa noite são destinadas para o investimento no projeto pastoral e missionário da comunidade São João, que é a nossa comunidade aqui que tem investido em espalhar essa mensagem transformadora do amor de Jesus. Que Deus abençoe dádivas e doadores. Amém. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom.
todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu tinha combinado com a Camille para vir à frente. Está aqui a Camille. Gente, eu procurei por todo lugar, menos aqui, quase que no meu nariz. Eu combinei só com a Camille, mas se tu quiser falar, eu deixo. Boa noite a todos. Eu venho em nome do Ministério Jovem aqui, e eu gostaria de informar que na saída do culto a gente vai estar vendendo cachorro-quente no valor de R$10 e picolé de uva e limão, estes a 5, e de chocolate e leite condensado a 7. O motivo dessa venda é que na quinta-feira o nosso ônibus em direção ao Encontrão Jovem Nacional, ele vai sair, mas a gente ainda não fechou 100% o valor do ônibus, principalmente porque a gente não teve a noite cultural, onde a gente pretendia arrecadar o restante do valor. Então eu convido toda a comunidade, quem puder e quiser ajudar comprando algum dos produtos lá na frente, ou simplesmente dando uma contribuição, que assim faça. Muito obrigado. O Encontrão Jovem Nacional ele vai estar acontecendo em 4 Barras, no Paraná, pertinho de Curitiba. Então, também o convite fica para vocês, de vocês puderem estar orando para a gente. É uma viagem longa que a gente vai estar fazendo. E para que a gente possa estar aproveitando o momento lá, que com certeza vai ser de edificação para todos nós. É isso. Muito obrigada. Obrigado, Camille. Obrigado, Henrique. De fato, nós vamos orar por eles agora. E a gente pode, além de orar, também ajudá-los, né? Então, as 2 possibilidades estendidas para todos nós hoje. Convido vocês a colocarem-se de pé. Nós queremos ter o momento final das nossas orações, neste culto. Aproveitando ainda esse ensejo, boas-vindas especiais. O nosso muito obrigado às pessoas que estão nos visitando hoje pela primeira, segunda, terceira vez. Sua presença nos alegra muito e o nosso desejo de coração é que você volte sempre. E que essa igreja, querendo e concedendo Deus, torne-se para você um lugar familiar, da sua família, para andar com Deus. Vamos orar? Querido Senhor, a Ti dirigimos a nossa voz, como temos feito durante esse culto, louvando a Ti, agradecendo a Ti, suplicando por Tua misericórdia, por Teu auxílio, por Tua direção. Agora Te pedimos, acolhe estas palavras que a Ti dirigimos. Primeiramente agradecendo, Senhor, pelas ofertas que podemos levantar. Elas são um sinal da nossa gratidão a Ti. Reconhecemos que Tu nos tens dado o pão de cada dia e com ele tudo o mais que necessitamos e com abundância. Obrigado, Senhor, pelo nosso trabalho, pela profissão, pelas capacidades que temos de aprender, de desenvolver, de aprimorar, de empreender. Obrigado, Senhor, por todas as formas de renda que o Senhor nos tem concedido. E obrigado pelo privilégio de, com elas, podermos também semear Tua palavra que cura, transforma e vivifica e salva. Querido Senhor, pedimos pela Igreja São João, pelo seu investimento pastoral e missionário na pregação do Evangelho. E pedimos que o Senhor abençoe essa igreja ricamente, com vida, com alegria, com esperança, com dons e capacitações do Teu Espírito Santo, acrescentando a esta família da fé aqueles que vão sendo salvos. Querido Pai, Te agradecemos também pelos jovens que estão entre nós e que hoje fizeram a segunda etapa das provas de Enem. Obrigado, Senhor, por Tua presença, auxílio e sustento na vida desses jovens. Abençoa, Senhor, o seu destino, a sua caminhada. Também o tempo de suas definições em termos de estudos e encaminhamentos profissionais. Nós Te agradecemos, Senhor, que neste dia celebrou-se o dia sinodal da igreja em São Lourenço do Sul e que pessoas de vários lugares dessa região geográfica chamada Sul do Estado do Rio Grande do Sul puderam se reunir lá para celebrar 200 anos de presença luterana neste país. Obrigado pelas histórias, pelo legado,
pelo investimento, pela dedicação de tantas pessoas que nos antecederam nessa jornada da fé rumo à eternidade. Abençoa, Senhor, todos aqueles que organizaram e participaram disto. Lembra-te, Senhor querido, também das pessoas doentes entre nós. Há pessoas que estão hospitalizadas. Algumas aguardam exames, internações, os próprios inícios dos tratamentos médicos. Por todas essas pessoas nós pedimos que o Senhor os ajude, que o Senhor os console, que o Senhor lhes dê vigor, que o Senhor abra as portas para que o seu tratamento possa acontecer e seu restabelecimento possa vir. Nós lembramos, Senhor, das pessoas idosas do nosso meio e pedimos que, especialmente aqueles que andam solitários, possam sentir a Tua presença e o Teu consolo. Te agradecemos, Senhor, por aquelas pessoas que terminaram um tratamento de saúde e podem celebrar mais uma etapa vencida. Pai Celeste, te agradecemos também pelo retorno seguro do Isaac e da Isabela, que foram visitar o pastor Juliano e a Fábio nos Estados Unidos. Obrigado, Senhor, por esse tempo precioso que eles puderam viver em família. Continuamos orando também ainda pelo pastor Juliano e pela Fábio. Que o Senhor os abençoe, conceda descanso, preserve a saúde, Ele lhes continue a presentear com um tempo de descanso muito precioso, com toda a abundância da Tua riqueza espiritual sobre a vida deles. Senhor amado, oramos ainda pela Gisele, que viajando nesse final de semana deve retornar terça-feira ou quarta-feira. Que o Senhor aguarde na estrada. Oramos também pelos jovens, que no próximo final de semana se dirigem para a região de Curitiba, onde vão participar do Encontrão Jovem Nacional. Guarda-os, Senhor. Presenteia-os com amizade, com palavra Tua que lhes dá vida e lhes dá direção. Obrigado, Senhor, que aqui podemos diante de Ti apresentar nossos corações. E pedimos ainda que abençoes aqueles que nos visitam hoje e que os presenteis com uma porção especial de Tua bondade. Concede a todos nós, Senhor, nessa semana, a Tua bênção, para que, sendo ajudados por Ti, possamos tomar decisões que são de acordo com a Tua vontade, que possamos ser guardados do mal e, especialmente, como já oramos, possamos abençoar com a bênção que temos recebido de Ti. Por esta bênção ainda Te pedimos e a ela queremos nos submeter. Em nome de Jesus. Amém. Te abençoe Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Senhor te abençoe. O Senhor te guarde. O Senhor te console. O Senhor olhe sobre a tua vida e te dê força e perseverança em meio às lutas. O Senhor te dê sabedoria para decisões acertadas. O Senhor olhe sobre a tua vida com generosidade e te dê todo o suprimento de que necessitas. O Senhor conceda ao teu coração gratidão e conceda ao teu coração esperança, alegria e paz. Amém. Cantamos uma última música. Agradecemos o pastor Samuel, que vai se despedir comigo lá à porta. E a todos, uma abençoada noite de domingo, ótima semana.